Lucas 17, do 20 ao 25. Esse é o evangelho de hoje. Meus amados irmãos, nesse evangelho Jesus vem responder a uma pergunta dos fariseus e depois nos dá algumas orientações a respeito do seu retorno, da sua vinda, como nós devemos estar preparados para a sua parousia. Diz assim o evangelho: naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu. Por que eles perguntaram isso? Em que momento chegaria o reino de Deus? Porque a chegada do reino de Deus estava diretamente associada ao Messias, à pessoa do Messias, aquele que viria em nome de Deus, ou seja, o ungido de Deus. E por isso eles perguntaram, porque se Jesus dissesse alguma coisa que não estivesse relacionado ao Messias, eles iriam dizer que Jesus era um impostor. E Jesus respondeu o seguinte: o reino de Deus não vem ostensivamente, porque eles esperavam, muitos dos grupos dentro do judaísmo esperavam um Messias político que viesse reinar, ostensivamente em Israel, ou que tivesse um poder temporal, somente um poder temporal, de forma, vamos dizer assim, que grandiosa. Então Jesus vai dizer, o reino de Deus não vem ostensivamente. Por quê? Ele veio da manjedoura, ele veio pobre, era o servo sofredor, o pobre servo sofredor que nasceu na manjedoura. E Jesus continua, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Dependendo da tradução, vai dizer estar no meio de vós ou estar dentro de vós. E Jesus deixou isso muito claro no início da sua pregação, como narrou para nós São Marcos, capítulo 1, se eu não estou enganado, versículo 15. Jesus vai dizer, convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus chegou para vós. Então, o reino de Deus, quando ele diz que o reino chegou, é ele mesmo, é Jesus. Não veio de forma ostensiva. Veio pobre, veio sofredor, veio necessitado do básico, inclusive de um lugar para nascer, que o lugar que ele nasceu foi o menos apropriado possível para que uma criança pudesse vir ao mundo. E Jesus continua. E Jesus disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. Então Jesus aqui já estava alertando os seus apóstolos para a sua morte, dizendo, vai chegar o tempo em que vocês vão querer me ver, vão querer estar comigo, como já viveram alguns dias, alguns meses. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Jesus diz, não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem, vindo nas nuvens e no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. E aqui Jesus, falando do seu retorno, falando da sua parousia, volta um pouquinho para o seu tempo como homem, 100% Deus e 100% homem no nosso meio. E ele vai dizer, antes, porém, ele, Jesus, deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Infelizmente, é essa a vocação maligna, podemos dizer, que essa geração atual tem imputado sobre si mesmo. Ser uma geração, infelizmente, que rejeita o Senhor, que despreza o Senhor, que dá a mínima para o Senhor. E nós podemos ver isso diariamente, corriqueiramente, a todo instante. Por isso que nós possamos pedir ao Senhor a graça de compreendermos que o reino de Deus já está dentro de nós, principalmente aquele que é batizado, porque recebeu a Santíssima Trindade habitando dentro do seu interior, e
compreendermos que Jesus virá, mas antes que ele venha, ele deixou um sinal, que seria morto, que seria preso, flagelado e morto. Porém, este sinal que foi deixado serve para nós como um alerta, porque já aconteceu isso com o Senhor. E se já aconteceu, se Jesus já foi preso, se Jesus já foi açoitado, se Jesus já foi crucificado, se Jesus já morreu, se Jesus já ressuscitou, se Jesus já subiu aos céus, então ele pode voltar a qualquer momento. Que nós possamos pedir ao Senhor: dai-me, Senhor, a graça da vigilância, dai-me a graça de viver verdadeiramente segundo a tua palavra. Amém.